Olá, gente, nós vamos estudar hoje a manutenção dos grupos sociais. Na aula anterior a gente já trabalhou sobre grupos sociais, mas a gente vai poder se aprimorar mais diante deste conteúdo. Grupos sociais, forma básica de associação humana. É constituído por pessoas que mantêm um laço de afinidade, por possuírem objetivos comuns, realizarem ações conjunturas em comum. É toda reunião de duas ou mais pessoas associada pela interação. Então aqui está a formação de um grupo social. É toda e qualquer reunião em que as pessoas estão mais de uma pessoa. É uma formação de interação, de estar em contato um com o outro. Devido à interação social, os grupos mantêm uma organização e são capazes de ações conjuntas para alcançar objetivos comuns a todos os seus membros. Os grupos sociais são formas estáveis de integração social. Contatos sociais duradouros mantêm estabilidade e integração deste mesmo grupo. Então, esses grupos eles buscam essa organização para se manter, para buscar um objetivo em comum, para estar em contato em que todos os membros eles sejam capacitados a desenvolver essas habilidades, esses hábitos e costumes e a se manterem organizados no meio em que vivem. Grupos sociais Sartre. Enquanto não se estabelece integração, não existe grupo, mas somente uma seriedade, em que cada indivíduo é equivalente ao outro e todos constituem apenas um número de pessoas, equiparável e sem distração entre si. Exemplos de serialidade. Então nós temos a imagem de um ônibus e várias pessoas na fila. Aqui está um exemplo de serialidade, porque as pessoas eles estão apenas compondo a sua fila, não tem uma interação social uns com os outros. Estão ali em busca apenas de entrar no ônibus. E esse contato social, essa formação de grupos sociais, eles precisam estar em interação entre si e manter-se em uma organização. Os grupos sociais. Nos grupos sociais há normas, hábitos, costumes próprios, divisões de funções, posição social bem definida. Aqui está a formação, as características de um grupo social, em que é preciso ter normas. Dentro dessas normas, há os hábitos de cada indivíduo, os costumes que cada um carrega consigo, até adquirido na sua primeira infância. A divisão de função, onde cada um está ali apto a desenvolver a sua função, mas sempre em interação. E a posição social, definida por cada um, que ali se forma um grupo. Aqui nós temos 3 exemplos dos quais a gente viu. Na primeira imagem está: não vai para as manifestações, o patrão disse que se eu for para ela, eu estou na rua. Então aqui nós temos um exemplo de norma. Na frase seguinte, nós temos um exemplo de posição social. Eu declaro as leis, logo eu sou um legislativo. Eu aplico as leis, então eu faço parte da função do judiciário. Eu administro, faço parte do executivo, daquele que vai executar e vai administrar essas normas. Os resultados de seus exames estão ótimos. Tem praticado atividades físicas, mudou hábitos alimentares, tem dormido bem. Aqui são exemplos de hábitos sociais, em que cada indivíduo tem seu hábito. Então, nessa frase, nessa imagem, a gente pode compreender algumas características que compõem os grupos sociais: as normas, a posição social e os hábitos. Os principais grupos sociais. O primeiro grupo em que a gente se integra é a família. O segundo é o grupo vicinal, que é representado pelas nossas vizinhanças. O grupo educativo, aquele em que a gente se integra nas escolas. O grupo religioso, o profissional, o político e o de lazer. Esses são os principais grupos. As principais características destes grupos: a pluralidade de indivíduo, a interação social, a organização, que precisa estar em organização,
a objetividade e exterioridade do grupo, os objetivos em comuns, os sentimentos de nós ou consciência grupal e a continuidade deste grupo. Então, essas características, elas acompanham sempre a formação dos grupos, a organização de cada um. É preciso que haja essas características para que o grupo se mantenha ativo. Tipos de grupo. Primário, que é predominantemente e direto à nossa intimidade, está a família, os vizinhos e os grupos de lazer. O grupo secundário, que são os contatos que as pessoas vão adquirindo aí pessoal e de maneira direta, mas sem uma intimidade ou de maneira indireta, que está as empresas, o setor profissional e também as igrejas, que também fazem parte desse setor secundário. E o grupo intermediário, aquele que está alternado entre o primeiro e o segundo. Tipos de agregados sociais. Nós temos as multidões. Aqui ela é característica da falta de organização, anônimas. O objetivo comum é indiferenciação, proximidade física. Então nós podemos ver que na imagem, dentro dessas multidões, há apenas uma proximidade física e não uma intimidade, um contato social, uma interação social diferente. Ou seja, é apenas fazendo a composição de uma grande multidão. Público não se baseia no contato físico, mas na comunicação recebida pelos diversos meios de comunicação. É espontâneo, todos recebem o mesmo estímulo, que vem do jogo, da peça teatral, de um processo eleitoral em que as pessoas elas estão formando um grande grupo, mas é apenas a formação de um público. Essa interação ela deixa de existir também, essa interação social. É um meio de comunicação. Massa. Pessoas que assistem ao mesmo programa de televisão, vê os mesmos anúncios em cartaz ou leem em casa o mesmo jornal. Recebe opiniões vinculadas pelos meios de comunicação. Aqui nesse setor está as diversas pessoas em que cada um está localizado em seu devido lugar, mas assistindo a mesma programação ou lendo o mesmo livro. Então são organizações de massa. Não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. Então a gente pode observar nessa formação e manutenção dos grupos sociais, de que mesmo que forme um grande vínculo de pessoas, o importante é a gente compreender que essa interação social mais próxima, ela vai nos enriquecer. E a partir daí a gente pode conseguir os objetivos com mais rapidez, na interação, na organização, na união entre os grupos.